pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o canal Eu Ótimo Juro, eu sou a Gabriela e eu estou aqui com a segunda parte do Perguntas e Respostas, porque ficou muito grande, então eu dividi em dois. E vou então continuar aqui respondendo todas as perguntas de vocês e bora lá! A Karen Souza me perguntou sobre vestibular, sobre as minhas matérias preferidas na faculdade e se eu pudesse adicionar uma matéria, qual matéria eu adicionaria, quais matérias eu menos gostei, quem eu admiro e outros canais. Então quem eu admiro eu acabei de falar, os outros canais também já expliquei. E, gente, quando eu entrei na faculdade, já contei uma história do vestibular pra vocês algumas vezes. No último vídeo de domingo contei com mais detalhes, então vou deixar aqui pra quem quiser saber melhor sobre minha história do vestibular. E as dicas que eu dou, ela também me pede algumas dicas. As dicas que eu dou é pra você aproveitar todas as oportunidades que a universidade te oferece. Faça cursos, palestras, frequente todas as atividades extracurriculares, faça amizades fora do curso de biblioteconomia, que também é muito importante. Eu tenho algumas que duram até hoje. Então, o que eu indico é isso, pra você aproveitar muito. Faça grupo de alunos dentro do curso de biblioteconomia pra pensar sobre outras coisas, sabe, gente? Pensar um pouco fora da caixinha, fazer projetos diferentes, semanas de estudos temáticos. O que eu indico pra vocês é tragam pessoas que fizeram trabalhos diferenciados perto de vocês ou que vocês conheçam pra falar sobre esses trabalhos, trocar experiências, porque eu vejo algumas semanas de biblioteconomia, elas são sempre iguais, elas falam sempre do mesmo tema, tem os mesmos convidados. Então, assim, tentem fazer coisas diferentes, olhares diferentes, experiências diferentes. Acho que isso vai ser muito bacana pra gente começar a mudar um pouco a cara dos cursos de biblioteconomia também. E as minhas matérias preferidas na faculdade foram as matérias que tinham mais a ver com ciências sociais, com cultura e com memória. Eu ainda estudo memória, então é uma coisa que eu gosto bastante desde a graduação. E as que eu menos gostei, eu tive algumas disciplinas que eram voltadas pra linguística e principalmente pra análise do discurso, mas não assim que eu odiei. Claro que não, mas assim, o que eu menos me identifiquei na faculdade. A professora era excelente, excelente mesmo, mas assim, não são coisas que eu gosto de estudar, que eu tinha preferência naquela época, então essas foram as matérias que eu menos gostei. E estatística, né, gente, que foi sofrido, mas passei, né, não peguei DP de estatística, fui linda com um 5, mas foi difícil, odiei cursar estatística, achei um porre, foi a minha pior matéria, e acho que a minha que eu mais gostei de tudo que eu fiz durante a graduação foi meu estágio obrigatório. Eu fiz estágio obrigatório voluntário na Biblioteca Central do campus da USP e foi uma experiência maravilhosa. Eu fiquei 4 meses lá e foi incrível, foi uma das minhas melhores experiências na universidade. Então também falo pra vocês uma dica aí, façam estágios onde vocês puderem fazer, passem por todos os lugares que sejam possíveis. Eu acho que essas experiências agregam muito valor e um conhecimento que é um pouco diferente do conhecimento da sala de aula. E ela me perguntou se eu pudesse incluir alguma matéria na graduação que eu não tive. Eu incluiria História do Livro e da Biblioteconomia, porque eu não tive essas duas disciplinas e essas duas temáticas durante a minha graduação. E aí, o Lucas, a Denise e, na verdade, todo mundo, né, gente? Me pediram aí as listas de canais, então, de novo, aqui embaixo vai ter uma lista e no blog vai ter uma lista também, só reforçando, tá? E a Cleo, ai Cleo, meu Deus, me fez uma pergunta, Cleo Santana. Ela me pergunta sobre o que eu tenho a dizer sobre a Lei 12.244 de 2010, que é a Lei da Biblioteca Escolar. Eu vou deixar aqui embaixo o link da lei pra quem quiser conhecer. E se eu acho que ela vai vingar, e o que eu sugiro para as pessoas que tentam mudar o cenário da biblioteca escolar. Bom, gente, eu espero que ela vingue, é claro, né? A lei basicamente fala que toda escola tem que ter uma biblioteca e um bibliotecário trabalhando nela, pra resumir, né? E eu espero muito que ela vingue, é lógico, todos nós acho que sonhamos com isso. E o que eu acho é que se ela vingar realmente, a gente vai ter um problema inicial de demanda, né, gente? Porque eu acho que hoje em dia no Brasil a gente ainda não tem bibliotecários suficientes para atuarem em todas as escolas do Brasil. Então talvez a gente ainda tenha aí algumas áreas que vão ficar um pouco mais defasadas quanto a esses profissionais, mas eu acho que a gente tem que trabalhar para formar profissionais cada vez melhores e mais bem capacitados para atuar nas bibliotecas escolares e para suprir toda essa demanda que eu torço que apareça. Gente, torço muito para que apareça uma grandiosa demanda de bibliotecários para bibliotecas escolares. Eu já trabalhei, amo, e ela me fala também, me pede algumas dicas para quem tá tentando mudar o cenário da biblioteca escolar. E aí, Cleo, eu acho que assim, a biblioteca escolar, ela é o portão de entrada, né, do aluno no mundo da leitura, do início do hábito da leitura, então ela é essencial. Ela não é importante, ela é essencial. E eu acho que assim, a gente tem que tomar muito cuidado dentro da biblioteca escolar pra conseguir capturar aquele leitor ali e trazer ele pra dentro e não sair nunca mais. Então eu acho que a gente tem que trabalhar sempre com identificação,
com muita paciência, com respeito e fazendo eles entenderem que a gente conversa na mesma linguagem, né? O bibliotecário sabe quais são as vontades do aluno ali dentro daquela biblioteca e vai fazer o máximo possível para que ele se sinta à vontade naquele espaço e que ele retorne, né? Então acho que isso é o principal e disso a gente vai fazendo mil outras coisas. Você me perguntou algumas coisas diferentes, eu tenho um vídeo com algumas dicas para inovar em biblioteca escolar, vou deixar aqui também nos cards e lá embaixo para vocês acompanharem depois. Então lá eu falo sobre vários projetos, dou algumas ideias, é bem bacana pra gente então fazer algumas coisas, alguns trabalhos diferenciados. O Valcir me perguntou sobre a minha experiência como bibliotecária. Fala que o Brasil é um país que não tem muitos leitores, e ele me pergunta sobre o papel do bibliotecário como incentivador de leitura, principalmente na biblioteca escolar, que eu acabei de responder. E ele me pergunta quais tipos de livros tem mais procura numa biblioteca, técnicos, didáticos, de literatura. Então, Walter, antes de mais nada, um super abraço pra você que acompanha muito o canal desde sempre, né? Muito obrigada por tudo, pelos compartilhamentos, por tudo sempre. E eu acho que isso, de tipos de livro, depende muito da biblioteca, né? Eu trabalhei em biblioteca universitária, então a demanda era por livros didáticos, única e exclusivamente. Eu trabalhei com biblioteca escolar e única e exclusivamente com livros de literatura e didáticos assim, que os professores pediam, né? Mas não técnicos, né? Que, como é na universidade. Então, mais literatura. Então, acho que isso da demanda varia muito do tipo de biblioteca. Cada tipo de biblioteca tem uma demanda que é mais forte, né? Eu acredito. Então, as escolares, com certeza, livros aplicados pelos professores de literatura. As universitárias, livros técnicos e didáticos. Eu acredito que as públicas, normalmente, mais por literatura e talvez por material de concurso. Então, também didáticos, mas eu acho que isso vai depender muito da biblioteca em que o profissional está inserido. E aí ele me pergunta o que eu acho sobre best-sellers e a presença deles nas bibliotecas, se eu acho que é importante ter esses livros, se é um meio de atrair público, se eu acho que eles abrem portas da literatura para outras pessoas. E a Marciele também me pergunta isso, me pergunta também como é possível envolver os adolescentes no âmbito da leitura e como lutar com o celular, tablet, computador. E a Anaíse Santana também fala sobre inclusão digital e papel do bibliotecário. E então eu vou responder todas elas juntas. O que eu acho, gente? Eu acho que, falando sobre acervo, acho que é muito importante você ter todo tipo de livro. Porque Ranganathan já dizia, para cada leitor, o livro. E para cada livro, o seu leitor. Então eu acho que assim, a gente tem que ter, porque o meu gosto não pode interferir no gosto do outro. Se a outra pessoa gosta de ler um livro best-seller que não é do meu gosto, eu não posso fazer nada. Eu posso só emprestar e dar a oportunidade dela ler aquele livro. O que está, assim, nas minhas possibilidades. Chega pra ela e falar, olha, por que você não lê também esse outro livro que talvez seja um pouco melhor? Porque também discutir melhor ou pior é uma coisa complicada, né? Eu acredito muito que é necessária a presença desses livros, talvez que não tenham tanto conteúdo, mas que atraiam o público. Então é importante a gente atrair o público. E daí quando você tem o público ali que frequenta e que lê, você vai tentando mostrar outras visões, outras oportunidades de leitura, outros livros, outros conhecimentos. Então acho isso interessante. E como lidar com todo o mundo digital e tecnológico com adolescentes? Eu tive esse problema quando eu trabalhei com biblioteca escolar e eu acho que assim, hoje, tudo que a gente puder incluir a leitura junto com todas as redes é bacana. Então por isso que eu tenho canal, porque aqui eu uso essa ferramenta para falar de literatura e para tentar incentivar as pessoas a irem ler mais. Eu faço isso no Face, eu faço isso no Instagram, eu faço isso em todas as redes que eu tenho oportunidade de fazer. Então acho que o segredo é esse, a gente mesclar as coisas junto com os interesses e falar sobre literatura no maior número de lugares possível, porque aí quem tá no Facebook tá vendo sobre literatura, quem tá no Instagram tá vendo sobre literatura, quem tá no YouTube também tá vendo sobre literatura. Então a gente vai tomando todos os espaços e falando sobre isso, tentando incentivar. Claro que quando existem os e-books também é interessante, tipo, ó, você fica tanto no celular, põe um e-book aí, de vez em quando você sai do Face, lê uma página, lê 3 parágrafos, volta pro Face. Então tem como a gente interagir essas tecnologias sim, junto com a leitura, e eu acho que é isso, a gente tomar as redes sociais e tentar trabalhar com os livros digitais e todos esses gadgets, né, que esses adolescentes carregam e a gente também carrega o tempo todo para todos os lados. E a inclusão digital, eu acho que também é um pouco disso, né? Eu acho que hoje em dia a gente fala de inclusão digital, mas ela já aconteceu, já tá acontecendo cada vez mais e todo mundo usa, minha avó, sua avó, meu pai, seu pai, teu pai, todo mundo já usa, todo mundo já tem celular, todo mundo já tem internet, então eu acho que assim, já está incluído, né, todo mundo praticamente já está incluído e quem não está
tá cada vez mais fácil e acho que assim, nosso papel é tentar trabalhar da melhor maneira possível pra não virar uma zona, né, gente? Pra não virar um Facebook com um monte de informação que ninguém quer saber, com besteira. Então acho que o papel do bibliotecário é tentar guiar as pessoas para os melhores canais, para os melhores lugares, indicar coisas bacanas para se fazer e para se ver na internet, que é o que eu tento fazer, que eu acho que é legal a gente indicar lugares, indicar páginas, indicar várias coisas. No meu post com a lista dos bibliotecários que fazem trabalhos pela internet, também vou incluir alguns Instagrams que eu acho muito bacana. Eu adoro o Instagram, já falei com vocês sobre isso, então também vou incluir algumas páginas do Instagram que eu acho legal. E eu acho que é isso, é trabalhar dessa forma com todas essas informações aí. E aí, a minha última pergunta também é da Anaís. Ela me perguntou por que pesquisar na área de biblioteconomia, de que maneiras essas pesquisas influenciam a sociedade e por que é importante o investimento em pesquisa, qual o benefício da área tanto para a população quanto para os pesquisadores. Bom, gente, adorei essa pergunta, achei ela muito pertinente e gosto muito de falar sobre isso. E o que eu acho? Eu acho que sem pesquisa, nenhuma área evolui. Então por isso que a pesquisa é importante, para qualquer área, não é só biblioteconomia. A gente descobre coisas melhores, a gente evolui os nossos estudos, a gente aprende, a gente vê erros quando a gente pesquisa. Então pesquisa é evolução. E isso é intimamente ligado, né? Quando a gente fala de pesquisa, a gente fala sobre melhorias. Então por isso que ela é importante, porque ela melhora a nossa vida, né? Se a gente não tivesse pesquisa científica, a gente não tinha remédio, a gente não tinha tudo que a gente tem em medicina, a gente não tinha tudo que a gente tem em engenharia. Então tudo isso vem de pesquisa e pesquisa científica. Depois elas são aplicadas, é lógico, né? Lógico, pelas empresas e tudo mais, mas tudo nasce na pesquisa científica. Tanto que as melhores empresas têm aí pesquisadores, têm cientistas trabalhando para elas. Então por isso que pesquisa é importante. Elas influenciam muito na sociedade porque, principalmente no Brasil, a pesquisa está ligada ao ensino. Então, hoje em dia, um pesquisador como eu, no meu futuro eu vou fazer o quê? Eu vou dar aula, né? Aqui no Brasil a gente não tem muito esse hábito do pesquisador trabalhando em empresas. A gente tem mais o hábito do pesquisador trabalhando em instituições de ensino. Então por isso que ela influencia na sociedade. Eu, se for uma boa pesquisadora, se me dedicar, se eu tiver uma boa formação, eu vou ser uma boa educadora, porque eu vou trabalhar depois numa instituição de ensino superior, eu vou dar aula e eu vou passar tudo que eu conseguir pra frente. Esse é o meu maior objetivo. Passar ideias, passar pensamentos, passar tudo que eu aprendi e influenciar esses alunos no futuro a continuarem estudando e batalhando por uma educação melhor, de mais qualidade. Então eu acho que aqui no Brasil, principalmente, a pesquisa bem feita vai influenciar cada vez mais em um ensino de qualidade. E aí ela me pergunta qual é a importância do investimento na área. Bom, toda a importância, né? O pesquisador hoje em dia, o que acontece? Eu não posso, hoje, doutoranda, não posso dar aula numa instituição de ensino superior, pública, porque nas instituições públicas eu tenho que ter o título, então eu não posso nem prestar o concurso enquanto eu não for doutora. E aí até aí eu faço o quê? Eu posso trabalhar numa instituição particular, mas, por exemplo, aqui em Ribeirão, ninguém contrata. Já mandei currículo para todas, ninguém me contratou. É muito difícil um jovem pesquisador conseguir um lugar ao sol aí numa instituição particular. E aí, sem trabalhar numa instituição pública e sem trabalhar numa particular, aonde eu vou me inserir? No mercado de trabalho? Se eu me inserir no mercado de trabalho, eu vou trabalhar 40 horas semanais. Gente, é impossível um doutorado e um trabalho de 40 horas semanais. É tese, pesquisa, eventos, participação em congresso, tudo. Eu sou obrigada. Eu não consigo qualificar e nem defender minha tese se eu não tiver um determinado número de créditos em eventos, congressos, publicações. Como que você se dedica trabalhando? Ah, olha, chefe, semana que vem eu vou ter que viajar para um congresso, vou ficar uma semana fora, beleza? Isso não acontece, né, gente? É óbvio. Então, para você estar no mercado de trabalho é muito complicado. E aí, onde entra o investimento? Bolsas de estudo. Muita gente acha que bolsa é folga, que bolsa é mordomia, que bolsa é não fazer nada e ganhar dinheiro. Não é, gente, bolsa é trabalho, tá? Existe um contrato de trabalho, existe um tanto de horas que eu sou obrigada a trabalhar como todo mundo é, então bolsa é trabalho. O que diferencia? A universidade não pode me contratar. Então, uma agência financiadora me paga para fazer o mesmo trabalho de pesquisadora na universidade com esse dinheiro da bolsa. Então eu tenho que prestar relatórios para essa instituição, falar o que eu tô fazendo, o quanto eu tô rendendo, como estão as minhas pesquisas nesse momento, então é um trabalho como qualquer outro. O investimento é importante por isso, porque o investimento dá condições do pesquisador para fazer um trabalho de qualidade e para se dedicar àquele trabalho, né? Você tá trabalhando no seu emprego, você quer se dedicar ao seu emprego, única e exclusivamente. Imagina se você fosse obrigada a fazer pesquisa
pesquisa científica sem querer fazer. Ia ser um pé no saco, né? Claro. Então é a mesma coisa. Eu quero me dedicar à minha pesquisa. Eu não quero ter que trabalhar em outro lugar, porque não é isso que eu quero pra minha vida. Então, a bolsa e as instituições de financiamento me ajudam a eu me dedicar única e exclusivamente e fazer um trabalho de qualidade, conseguir mandar meu trabalho para congressos internacionais, congressos de maior impacto, congressos mais importantes, porque aí também é divulgação. Eu vou chegar lá, eu vou divulgar o meu trabalho, a minha universidade, a universidade que eu tô vinculada, as pesquisas que a gente faz naquela universidade. Então, por isso que é importante ter financiamento, porque quando tem dinheiro, a gente faz um trabalho de melhor qualidade, a gente se dedica única e exclusivamente àquele trabalho, como todas as pessoas querem se dedicar ao que querem fazer na vida, né? Então, não foi isso que a Anaíse falou e nem perguntou, mas assim, tô aproveitando pra dizer, porque a gente ouve muito falar, gente, isso que bolsa é mordomia, que aluno de pós é folgado, que não devolve nada pra comunidade. Então, e também foi uma coisa que a Anaíse perguntou, o que volta pra sociedade? Toda a produção. Tudo que eu faço é aberto, é de graça, as pessoas podem acessar. O Periódicos CAPES é de graça pra qualquer um, é só você entrar, digitar o que você procura, digitar os temas que você quer pesquisar sobre. Então a gente devolve o que pra sociedade? Devolve um conteúdo científico de qualidade na medida do possível, né? Porque, claro, não posso afirmar que todas as pessoas trabalham com toda a seriedade possível. Eu gostaria que fosse, mas infelizmente não é. Mas a gente devolve pra sociedade, na medida do possível, conteúdos de qualidade, ciência de qualidade e evolução da educação. Então acho que esse é o nosso principal trabalho. Batalhar por uma educação melhor, por uma evolução na educação, por professores melhores, por pesquisadores e educadores melhores. Então é por isso que eu faço pós, é por isso que eu gosto, porque eu gosto de pesquisa e porque eu quero ensinar para as pessoas tudo que eu puder. Então acho que esse é o maior retorno e por isso que precisa de tudo. Então aí tá meio amarrado, né? Espero que eu tenha conseguido aí tirar todas as dúvidas e as curiosidades. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha respondido da melhor maneira possível todas as perguntas. E se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever para não perder nenhum dos meus vídeos. Se você gostou desse vídeo, dê um curtir aqui embaixo para me ajudar na divulgação do meu trabalho. E todas as minhas redes sociais estão na descrição do vídeo. Me sigam por lá também. Vejo vocês na próxima. Muito obrigada. Tchau, tchau.